Olá, hoje estou aqui para falar um pouco sobre hábitos versus propósito. Você de fato já parou alguma vez para pensar qual é o seu propósito? E se por acaso o seu propósito ele está alinhado juntamente com os seus hábitos? Todo ser humano ele nasce com um propósito e juntamente com esse propósito fomos criados e todas as qualidades que o ser humano tem dentro dele, a capacidade, os dons, tudo está alinhado juntamente com o seu propósito. Ou seja, o que você nasceu para ser já está aí dentro de você. As qualidades, os dons, todos os talentos que você precisa ter para alcançar o seu propósito, eles já estão aí, dentro de você. E se engana a pessoa que pensa que tem que buscar esses dons, esses talentos, que eles vão surgindo ao longo do tempo. Não, as habilidades já nascem com você. Acontece que ao longo do tempo podemos desenvolvê-las, o que é muito bom. Por isso, dia após dia, aprendemos mais e mais. Mas como os hábitos podem estar alinhados juntamente com o seu propósito? Quantos de nós, se não todos, nasceram para ser grandes, nasceram para ser prósperos, nasceram de fato para fazer história? Acontece que mesmo você sabendo de todo o seu potencial e até mesmo conhecendo o seu propósito, os seus hábitos não coincidem de fato para que aquilo aconteça. Até porque não tem como realizar um propósito sem de fato você viver aquilo intensamente, dia após dia, gradualmente. Ah, Rebeca, mas o que você quer dizer com isso? Quer dizer que a sua rotina, os seus hábitos, juntamente tudo que você faz no dia a dia, deve de fato ser encaminhado para o seu propósito. Seja o seu propósito ser um grande líder, um influenciador, um ganhador de almas, né? Enfim, são inúmeros propósitos que existem. Entre eles também ajudar pessoas, você ser pai, ser mãe. O propósito de vida ele envolve muitas coisas. Muitos de nós não nos atentamos aos hábitos que temos no dia a dia. E de uma forma objetiva, eu te pergunto hoje, os seus hábitos, eles têm de fato se alinhado com o seu propósito? A sua saúde está alinhada com o seu propósito? A sua casa, a organização de modo geral da sua vida está alinhado com o seu propósito? Os seus hábitos matinais, os seus hábitos relacionados à área intelectual, eles estão condizendo com o seu propósito? Muitos de nós nos preocupamos em fazer, mas poucos de fato se preocupam em ser. E para você querer viver o seu propósito, primeiramente você tem que ser. Você tem que ser a sua própria influência. Você tem que, dia após dia, vencer os hábitos, os maus hábitos, melhor dizendo. Dia após dia, você tem que ser a mudança, primeiramente em si, para depois querer trazer essa mudança para fora. Vivemos em um mundo onde as pessoas muito falam, mas pouco produzem frutos. Poucos se preocupam de fato de viver aquilo que dizem. E é nítido isso através do quê? Através dos frutos que a pessoa gera. Quer saber de fato se uma pessoa lá vive o propósito? Olhe para os frutos que ela produz. Não somente olhe para as palavras, não somente as ouça, mas também veja os frutos. E não tem como de fato você viver o seu propósito sem gerar frutos. Não tem de fato como você viver o seu propósito somente por falar. Não, você tem que sentir, você tem que viver. De fato, essa transformação tem que começar em você, para aí sim você impactar a sua casa, a sua cidade e até mesmo o mundo. Comece essa transformação primeiramente dentro de você. Leia livros, estude a respeito do propósito e do que você quer viver. E é maravilhoso quando a gente vive o propósito e a gente começa a ver essa transformação na gente. E é algo que vai crescendo, crescendo e a gente não consegue mais guardar pra gente. A gente tem que compartilhar com as pessoas e a gente tem que impactar a vida delas também. É maravilhoso quando a gente vê que o nosso propósito pode transformar, pode inspirar vidas. É fácil sermos influência para quem não nos conhece, mas e para quem a gente conhece? Será que temos gerado frutos o suficiente que condizem de fato com o nosso propósito? Nesse momento eu convido a você a ter hábitos juntamente alinhados com o seu propósito. Tenha hábitos que cada vez mais reforcem a pessoa que você é, o ser humano que você é, o grande líder que você é. Antes de influenciar a vida de outras pessoas, influencie a sua vida primeiro. Antes de mudar a vida do mundo, mudar a vida de todos ao seu redor, mude primeiramente a sua casa, mude aqui dentro, porque a mudança ela acontece de dentro para fora. E não só acontece nas suas palavras, como nas suas ações, dia após dia. Acorde cedo, cuide de você, cuide do corpo, da alma, do espírito. Essas três áreas elas têm que estar alinhadas, por quê? Porque são essas três áreas alinhadas que vão tornar você um ser humano forte, forte e capaz o suficiente para viver de fato o seu propósito. Ah, Rebeca, mas eu não me preocupo com nada disso. Eu já tô vivendo meu propósito, tô feliz assim. Que bom. Mas lá na frente vai haver um desfalque.
E sim, é necessário estarmos alinhados e conectados nessas 3 áreas para aí sim vivermos o propósito com intensidade, com intimidade e com perseverança dia após dia. Mas, Rebeca, eu ainda não vivo o meu propósito. Fica tranquilo, vai aos poucos buscando, vai aos poucos deixando que essa transformação venha de dentro para fora. E cada dia, um pouco que você faz, é 1% a mais que você vai estar perto de se tornar o ser humano e a pessoa que você quer ser. Viva o seu propósito, mas alinhe também os seus hábitos ao seu propósito, porque uma coisa complementa a outra. E aí sim, você vai ser um ser humano completo, forte, capaz de realizar o que você quiser e, de fato, realizar quem você nasceu para ser. Hábitos alinhados com propósito é necessário, é a base para, de fato, você viver quem você nasceu para ser. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilha, comenta aí abaixo e nos vemos no nosso próximo vídeo.